Amados irmãos, amadas irmãs, um bom dia para todos nós, uma excelente manhã de sexta-feira. Estamos encerrando mais uma semana com o Evangelho diário, este momento que nos reunimos aqui com pensamento elevado a Deus, nosso Pai, com o nosso coração aberto a Jesus e juntos refletimos uma passagem do Evangelho segundo o Espiritismo, um momento em que abrimos também as portas da nossa alma para acolher um esclarecimento, uma palavra de esperança das páginas do Evangelho. Então sejam todos muito bem-vindos, desejamos a cada um que aqui se encontra uma excelente sexta-feira, uma sexta-feira com Jesus em nosso coração. Bom, meus irmãos, hoje o nosso tema de reflexão é sobre fixação mental em uma vida anterior. E essa fixação mental em uma vida anterior pode ser algo que muitos de nós vivenciam atualmente ou já pode ter vivenciado, meus irmãos. Nós vamos explicar um pouquinho mais aqui hoje na nossa reflexão sobre isso. Mas vejamos que muitos de nós enfrentam medos, aflições, angústias, certas fobias, um sentimento de culpa inexplicável, e todos esses sentimentos, sensações não têm uma causa na vida presente. Ou seja, carregamos certas fobias, mas na vida atual, na existência atual, não tem uma causa para isso. Carregamos um sentimento de culpa que é inexplicável, pois não passamos por nenhuma situação que justifique esse sentimento de culpa tão grande, de inferioridade tão grande. Muitas vezes carregamos medo, limitações em nossa vida, limitações interiores mesmo, limitações mentais, e que nada justifica na vida atual para que tenhamos isso, esses sentimentos, essas sensações. Ou seja, nem na infância, nem na adolescência, nem mesmo na idade adulta, a gente passou por um trauma, por uma situação muito forte que justifique hoje esse excesso de medo, essas limitações interiores, o não conseguir fazer certas coisas em nossa vida, muitas vezes essa culpa, essas aflições que sentimos e angústias. E meus irmãos, se na vida atual não tem uma causa para isso que sentimos ou essas limitações que passamos muitas vezes, a doutrina espírita nos esclarece muito bem que a causa pode estar em uma existência anterior. Então a doutrina espírita, ela é uma luz de esperança para nós que muitas vezes enfrentamos limitações, medos, certos sentimentos na vida atual e que na nossa vida, na nossa existência presente, nada justifica isso. Nada nos ocorreu, nenhum trauma aconteceu para que essa dor fosse gerada. Então, a doutrina espírita nos esclarece que se na vida presente não tem uma causa, a causa pode estar em uma vida anterior, em algumas existências anteriores, meus irmãos. Sabe por quê? Muitos de nós, e isso, meus irmãos, é importante a gente até salientar aqui, que cada existência é única. Então, os exemplos que nós vamos trazer aqui são apenas exemplos para ilustrar um pouquinho para a gente esses sentimentos que às vezes vão florescer na vida atual, mas que são lá de uma existência passada, tudo bem? Então é apenas exemplos para nós. Então, em alguns casos, meus irmãos, pode ocorrer de em uma existência anterior tivermos passado por uma encarnação de muito sofrimento,
muito dolorosa, de traumas, não na existência atual. Estamos falando aqui de uma existência anterior, uma vida anterior nossa, uma encarnação anterior nossa, ter sido uma encarnação de muito sofrimento, muito dolorosa, de muitos traumas, ou até mesmo podemos aí, em uma existência anterior, ter passado por uma situação, por um momento que foi tão forte, mas tão forte para nós que nos marcou no espírito. E pode acontecer do nosso espírito cristalizar nessas dores, nessa encarnação muito dolorida. E com isso acabamos carregando essas impressões em outras existências. Então isso pode explicar para nós muitas vezes o medo, fobias, culpa, angústia, aflições que na vida atual não se justificam, mas podem ser sentimentos, impressões que o nosso espírito carrega de situações traumáticas que ele vivenciou em outras existências, fatos que o marcaram muito dolorosamente, mas que ocorreu em outras existências, mas foi tão forte que o nosso espírito cristaliza isso. Tem essa fixação mental em algo que já aconteceu. Vamos trazer um exemplo aqui, meus irmãos, muito simples para nós pensarmos. Vamos supor que estamos de frente para uma chama de fogo. Nós não sabemos quais são as consequências se acaso colocarmos a mão nessa chama de fogo. Como não sabemos a consequência, vamos lá, colocamos a mão. Quando colocamos a mão nesse fogo, nossa mão se queima. Sentimos uma dor profunda ali na nossa pele. O que vai acontecer? Provavelmente nós iremos nos deparar com, em algum momento, o fogo novamente e teremos receio, teremos medo. Por quê? Já nos queimamos uma vez. Então, nos deparar com o fogo de novo, aquilo já nos deixa um pouco receosos, já nos deixa com o pé atrás. Não vamos novamente colocar a mão em algo que nos machucou tanto, não é mesmo? Pensemos isso em uma escala maior, de dor mais profunda. Imaginemos que o nosso espírito pode ter passado por momentos tão doloridos, tão traumáticos, tão fortes em outras encarnações nossa, que essa dor nos marca, cristaliza em nosso espírito. Então o que acontece? Podemos reencarnar com uma vida totalmente diferente, uma existência com situações totalmente diferentes da anterior, mas quando o nosso espírito se depara com uma situação semelhante, aquela dor que está cristalizada é como se nos desse um alerta. E ficamos receosos, temos medo, temos fobia, sentimos aflições, angústia. Por quê? Nosso espírito, ele carrega a lembrança de dores profundas. Ele carrega essa lembrança. Nós, na vida atual, não conseguimos nos lembrar tão perfeitamente disso graças ao véu do esquecimento. Mas muitas dores e muitos traumas ficam cristalizados no nosso espírito. Então é igual o fogo, o exemplo que a gente disse aqui. Quando se aproxima de novo após ter se queimado, já fica receoso, já fica com o pé atrás. E isso pode acontecer numa escala maior, claro, com o nosso espírito também. Queria trazer aqui pra gente entender um pouquinho melhor as palavras do querido espírito Hilário, meus irmãos. Hilário, ele vai trazer uma explicação justamente sobre isso, sobre essa fixação mental em vidas anteriores, sobre essa fixação mental em ocorridos de outras existências, sobre essa fixação mental que vai gerar em nós certos sentimentos na vida atual que não tem explicação. Então o Espírito Hilário, e aqui só para a gente relembrar, é uma obra de André Luiz, do Espírito André Luiz, ditada pelo nosso querido irmão Chico Xavier, e nesta obra o Espírito Hilário irá dizer para nós: sinceramente, por mais que eu me esforce, grande é a minha dificuldade para penetrar os enigmas
da cristalização do espírito em torno de certas situações e sentimentos. Hilário está aqui afirmando para todos nós, meus irmãos, que ele sente uma certa dificuldade lá no mundo espiritual de compreender ainda como ocorre essa cristalização em certas situações e momentos que o nosso espírito passou. E ele continua dizendo: como pode a mente se deter em determinadas impressões, demorando-se nelas, como se o tempo para ela não caminhasse? Essas palavras de Hilário, nós conseguimos compreendê-la e tem explicação para muitas situações, tanto para irmãos encarnados quanto para desencarnados. Mas aqui trazendo para o nosso tema de hoje, meus irmãos, olha o que Hilário pontua para nós. A nossa mente, ela vai ficar marcada em certas impressões. Pode acontecer. Impressões dolorosas, momentos muito sofridos, traumas lá de outras existências. E muitas vezes o nosso espírito, ele se demora nessas impressões, não consegue superá-las, não consegue ressignificá-las, não consegue ainda compreender que a existência atual é muito diferente da anterior, que o que aconteceu na anterior, que foi tão sofrido, muitas vezes não vai se repetir nessa. Mas o nosso espírito carrega esse receio, esse medo, esse pavor de acontecer de novo, algo que já passou em outras existências. Então, meus irmãos, pode acontecer do nosso espírito cristalizar um trauma de outras existências, gerando na vida atual uma fixação mental nesse ocorrido doloroso, traumático de uma vida passada. E por causa do véu do esquecimento, a gente não sabe o que aconteceu. Por causa do véu do esquecimento, não conseguimos ter essa lembrança bem definida. Mas os resquícios dos sentimentos e sensações dela, se for muito forte, pode sim acontecer de permanecer em nós. Então, como Hilário nos diz, cristalizamos em torno de certas situações e sentimentos. E ficamos com a impressão de que isso pode ocorrer de novo, que isso pode se repetir. E, meus irmãos, nem sempre vai ocorrer. Mas o nosso espírito às vezes passou por uma dor tão profunda que ele carrega o medo de acontecer de novo. Então, na vida atual, começa a evitar situações que o lembram esse trauma da vida anterior. Compreende? E vamos trazer um exemplo aqui pra gente, que eu acho que o exemplo, ele é maravilhoso para a gente entender um pouco mais. É um exemplo apenas ilustrativo, gosto de afirmar sempre, novamente, cada existência é única, meus irmãos. Então essa explicação que a gente vai trazer aqui é apenas uma de tantas as variáveis que podemos estar aí vivenciando, tudo bem? Então vamos supor que um espírito, isso é um exemplo, um espírito em algumas vidas anteriores passou por uma situação traumática muito forte. E isso foi tão forte que essa lembrança cristalizou nele, essa dor cristalizou nele. Bom, esse espírito, ele vai, recebe a oportunidade novamente de reencarnar, e a reencarnação é uma bênção nesse momento, uma bênção para que o espírito consiga se desenvolver, superar certos traumas, superar certas situações, para ele conseguir progredir. Então ele recebe a oportunidade de reencarnar, reencarna em uma condição de vida totalmente diferente da anterior. Uma condição de vida extremamente diferente. Em outro núcleo familiar, uma condição de vida que se difere muito da anterior. Mas esse espírito, ele traz consigo sempre um receio, um medo, a culpa traz uma angústia de certas situações que na vida atual ele não consegue encontrar uma explicação para isso. Ele sente um pavor,
sente ali um bloqueio, uma limitação em realizar certas coisas, em fazer certas coisas que na vida atual não tem explicação para isso. Então, meus irmãos, eis que esse irmão, ele começa então a ficar angustiado, porque na vida atual ele não tá achando motivo para isso, não tá achando motivo para certas situações. Mas por quê? Porque a causa não está no aqui e no agora. A causa está em uma existência anterior. Então, meus irmãos, o Espiritismo nos traz a luz de esclarecimento para todos nós, nos explicando que a importância de nós fortalecermos o nosso espírito, fortalecermos o nosso interior para conseguir superar essas cristalizações dolorosas que o nosso espírito carrega. Essa fixação mental, que muitas vezes a gente não se dá conta dela, em uma vida anterior, meus irmãos. O nosso espírito ele pode sim carregar muitas aflições de outras existências dele. Mas é fortalecendo o espírito, fortalecendo o nosso espírito, começamos a compreender que o que ocorreu conosco pode ter sido doloroso, mas estamos em uma nova existência, novas oportunidades, com novos desafios. E que estamos aqui para conseguir nos desenvolver, que o que aconteceu nem sempre vai se repetir, meus irmãos. E olha, meus irmãos, o Espiritismo nos traz essa, como se diz, essa bagagem aí, esse esclarecimento para nos ajudar a ressignificar, a buscar auxílio nessas aflições, nesses sentimentos, nesses receios, nesses bloqueios que o nosso espírito carrega e que na vida atual não tem justificativa para isso. Mas é importante que a gente também pense que é necessário que a gente busque cicatrizar realmente essas dores que o nosso espírito carrega. Mas precisamos compreender o seguinte, que todas as vezes quando a gente se machuca fisicamente, quando esse machucado ele é curado, fica uma cicatriz ali. Mesma coisa acontece com essas dores profundas que o nosso espírito carrega, esses traumas tão profundos que o nosso espírito carrega de tantas existências. A gente pode buscar curá-los, ressignificá-los, compreendê-los, mas é importante entender que a cicatriz vai ficar. Mas a doutrina espírita nos ensina a olhar para essas cicatrizes de dores de vidas anteriores com um olhar de fé, com um olhar de aprendizado com aquilo, com um olhar de mais compaixão para conosco e com a nossa vivência. Compreender que todas as etapas que o nosso espírito passou, seja nessa vida ou numa existência anterior, meus irmãos, foram etapas que ajudaram a constituir quem somos hoje, quem estamos hoje. Foram etapas que ajudaram o nosso espírito a se fortalecer, a aprender, a se modificar, a evoluir. Então, as dores de uma existência anterior, os traumas de uma existência anterior, também carregam um aprendizado de desenvolvimento para o nosso espírito. Então precisamos trabalhar, buscar auxílio para ressignificar a forma como o nosso espírito está encarando essas lembranças, meus irmãos, encarando essas situações tão dolorosas. Olhar para elas não com melancolia, não com medo que isso vai se repetir, não com receio, e também não nutrir essa limitação ainda mais, mas olhar para essas dores que o nosso espírito carrega com muita fé, com inspiração, para que possamos superá-las, meus irmãos, superá-las. Muitas dores profundas que nós passamos em existências anteriores já foram superadas, aquela prova já foi passada, aquela expiação já foi vivenciada e agora são novas
nem sempre vão se repetir, meus irmãos. Então, carregar esse temor, esse medo de que se repita, esse medo de estar de frente para uma situação muito semelhante à de outra vida anterior, apenas vai nos estagnando. Então, precisamos buscar auxílio para ir superando, olhando com mais fé essas questões e respeitando também o nosso tempo de superação para tudo isso. Porque se o nosso espírito vivenciou algo tão forte em uma existência anterior, muitas vezes são existências e existências até que a gente possa superar realmente por completo isso, até cicatrizar essa dor. Então também temos que ter muita calma, muita ponderação, compaixão com a nossa jornada também, meus irmãos. Bom, espero que da melhor forma possível a nossa explicação de hoje possa ter ficado um pouquinho clara para todos nós sobre certos sentimentos, limitações, bloqueios que carregamos na vida atual e que não tem uma causa aqui para isso. Pode ter uma causa em uma dor, em um trauma muito profundo vivenciado anteriormente e que é importante enxergarmos também daqui para frente, superar com muita fé, dar um passinho no desenvolvimento e buscar auxílio para isso também, meus irmãos. Bom, essa nossa mensagem de hoje ela foi inspirada no nosso capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, item 6. É também, meus irmãos, uma mensagem da nossa amada Casa Espírita Luiz Gonzaga, da cidade de Luminárias, para todos nós que aqui estamos presentes. Meus amados irmãos, que esta mensagem possa ser de esperança, ser de consolação para todos nós. Convidamos a todos para a leitura desta passagem que está inspirando aqui a nossa reflexão, porque é uma passagem que vem nos falar sobre causas anteriores das aflições atuais. Pode nos esclarecer também um pouquinho mais aí sobre o nosso tema de hoje. Bom, fiquemos em paz, fiquemos com Jesus em nosso coração e nos lembremos que Deus nos concedeu a oportunidade de uma nova reencarnação. São novas chances. É uma nova etapa em nossa vida. O que passamos e foi traumático em uma existência anterior nem sempre se repete. Nosso espírito já pode ter aprendido com aquilo. Agora é uma nova etapa. Que possamos nos fortalecer com muita fé, superar as nossas limitações interiores dentro do nosso tempo e com Jesus sempre caminhar, meus irmãos. Bom, fiquemos em paz, fiquemos com Cristo em nosso coração e que assim seja.